algumas palavras também no Evangelho de João, no capítulo 3. Uma história que Jesus conta acerca de um homem chamado Nicodemos. É uma história que nós, os crentes, conhecemos, alguns de nós, creio eu, conhecemos-la bastante bem. E este homem era fariseu, portanto era um homem de leis, era um homem de religião, um homem habituado ao templo e à palavra de Deus, que era a palavra naquela altura do Velho Testamento. E no capítulo 3 de João, diz assim, vou deixar que, está ali. E havia entre os fariseus, quer dizer que ele era fariseu, havia um homem chamado Nicodemos. E ele era príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e voltar a nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito estas palavras. Necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Jesus respondeu dizendo-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Que o Senhor abençoe a sua palavra. Amém. Vamos deixar o Isaac continuar e nós continuaremos também. Primeiro falámos acerca de um bebê que tem 3 semanas, não é? Um mês. Aqui estamos a falar de um homem já talvez entrado na idade. Vamos imaginar, 50, 60 anos. E Jesus está-lhe a falar com ele depois de haver o milagre da transformação da água em vinho nas bodas de Canaã, e quando Jesus entra também no templo e purifica o templo. E este homem, Nicodemos, apesar de conhecer muito da religião dos judeus naquela altura, ele não conhecia Jesus, porque Jesus estava a começar o seu ministério. Aleluia! E sabem, aqueles que estão de novo connosco, eu pergunto ao Carlos, não foi? E Glória, é a primeira vez que assisti uma reunião? Sim. São muito bem-vindos ao nosso lar. São muito bem-vindos. Vocês não estão na casa de nenhum de nós, vocês estão na casa do nosso Pai. E é nela que nós nos reunimos para louvar e adorar. Vocês para nós são muito queridos. A partir de agora passam a ser como que os membros de família também. Sintam-se no nosso meio. E Nicodemos sabia muito, talvez, da religião. Ele era obrigado, como fariseu, a saber todo o Velho Testamento. Mas ele sabia muito pouco, talvez nada, a respeito de Jesus. Isto será como que nós falarmos de medicina, de coisas de medicina,
Nós temos por aqui uma médica connosco, mas o que é que eu para saber medicina? Nada. Eu quando casei não sabia muito pouco, porque a educação sexual daquele tempo, isto há 71, 50 e tal anos, não era como agora. Agora os miúdos sabem tudo e mais alguma coisa. E a mim até me espanta como é que eles sabem tanto, muito mais do que eu, pelos anos todos que já passei. Mas isso não é questão. E eu recordo-me que quando a minha esposa engravidou, e ela deu à luz em casa, eu servi de parteiro, eu assistia tudo e vi tudo. E estive lá para ajudar a minha falecida sogra. Eu digo, irmãos, foi uma coisa maravilhosa. Isto é uma parte daquilo que nós estamos a dizer. Foi a coisa mais linda que eu já pude assistir na minha vida. Foi o nascimento de uma criança. E esta criança era o Isaac. Era o meu filho mais velho. Que coisa maravilhosa. Como Deus... Bom, Ele é Deus. Ele faz as coisas tão bem e fez tudo tão bem, porque Ele é Deus. Ele é perfeito. Ele é eterno. E aconselho aqueles que estão para casar ou querem casar, ou vão crescer e vão casar, e um dia que tenham filhos, assistam a parte do vosso primeiro filho. Se tiverem coragem. Não é muito fácil, não é muito fácil. E eu não sabia nada disso. E aqui eu quero comparar com Nicodemos. Ele sabia tudo da religião, mas ele não conhecia Cristo. Ele não sabia nada da vida diária, da vida cotidiana, da vida presente. E quando Jesus lhe disse, necessário vos é nascer de novo. Como é que é possível? Matões que nós somos, já grandes, nascemos de novo. E este homem fez a mesma questão, depois a mesma questão e fez a mesma pergunta. Poderei eu agora, na minha idade, entrar novamente no ventre de minha mãe e voltar a nascer? É impossível. Coitada da senhora. Onde é que nós íamos caber? Como é que ia acontecer? Como é que ia ser feito? Mas não é isto. Jesus está a falar num nascimento espiritual. E depois Jesus diz, todo aquele que não nascer da água e do Espírito é um nascimento espiritual. Por isso nós, agora vou abrir aqui mais uma parte, é por isso que nós, seguindo a Bíblia, nós não batizamos crianças. Porque Jesus foi apresentado em criança, mas Jesus foi batizado nas águas, e a Bíblia nos fala, por João Batista, quando ele tinha 30 anos de idade. Porque a Escritura nos diz, quem crer e for batizado, ou quiser ser batizado, quem crer e for batizado será salvo. Amém. E a Bíblia nos ensina que Jesus, e nos mostra, está escrito, que Jesus foi batizado nas águas do Rio Jordão, submerso, sepultado, como que sepultado nas águas. E quando saiu das águas, uma nova criatura, uma nova pessoa. Portanto, batismo, um novo nascimento pela água e pelo Espírito. E não podemos não compreender isto, porque eu não sabia. E muitos de nós, talvez, alguns de vocês não saibam isto. Por isso eu estou a falar disto. E é imprescindível que cada um de nós, todos nós, passemos por este novo nascimento. Porque sem um novo nascimento não há nova criatura. Entendemos? Amém. E nós só podemos ser novas criaturas em Cristo quando confiamos nele. Pomos nele a nossa confiança. Porque nós aprendemos desde meninos, desde crianças, que Jesus nasceu, por isso celebramos o Natal. É 25 de dezembro, nós celebramos o Natal. E também nós aprendemos
E cremos que Jesus morreu naquela Páscoa, que celebramos lá bem pouco tempo. Porquê é que Jesus veio para morrer? Ele não veio porque foi mandado, ou porque foi obrigado. Ele veio de livre vontade, para morrer naquela cruz. Em meu lugar, em nosso lugar. E sabem porquê? Para dar um lindo exemplo. Irmãos, de grandes exemplos está muito cheio. Mas se formos a pesquisar bem a história de alguns desses bons exemplos, nós fechamos o livro e não queremos pegar mais dele, não é? É. Mas Jesus veio. E porquê que ele veio? Então, se ele era o Senhor Criador dos céus e da terra, Criador e sustentador. Se ele ainda hoje tem todo o poder no céu e na terra, tudo é dele. E a ele, anjos e demónios, e todos nós, ao descer, temos que dar contas. Porquê é que ele veio? A Bíblia nos diz que Deus, olhando para o mundo, não viu um justo, nem um sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, diz o apóstolo Paulo em Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. E certamente nós já ouvimos de que Deus, quando começou a criar as coisas, fez o primeiro homem a quem chamou Adão. E depois deu-lhe uma companheira a quem chamou Eva. E este casal, depois de terem caído no pecado pela tentação do diabo, tiveram filhos. E o primeiro filho chamaram-lhe Caim. Ele era lavrador. E depois tiveram outro filho a quem chamaram Abel. Ele era pastor. E um dia mais tarde, quando já eram homens, eles fizeram as suas ofertas a Deus em holocausto ao Senhor. E Deus agradou-se mais do sacrifício de Abel, porque era um cordeiro. E o cordeiro aponta para Cristo. E a palavra de Deus nos diz: eis o Cordeiro de Deus. João diz quando vê aproximar-se de Jesus para ser batizado: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Abel ofereceu um cordeiro. Mas quem, porque era lavrador, ofereceu frutos da terra. E Deus agradou-se mais da oferta de Caim do que da oferta de Abel. Desculpem, da oferta de Abel do que da oferta de Caim. E este Caim matou o irmão. Os dois primeiros irmãos, os dois primeiros descendentes do primeiro casal, um matou o outro. E o pecado alastrou por toda a terra. E eu vou repetir a palavra novamente. E a Bíblia nos diz que Deus dos altos se olhou para a terra e não viu um justo nenhum sequer. E porque Ele criou o homem à sua imagem e semelhança, Ele criou-o não para andar aqui a ver passar os elétricos, mas criou-o para a sua glória e adoração. E imediatamente Deus arranjou um plano: resgatar o homem deste seu pecado. E o plano era Jesus, o Filho de Deus, o Criador, a seu tempo, no seu calendário, vir à cruz, morrer em teu lugar, em teu lugar, em meu lugar, em nosso lugar. E porque Ele nos amou de tal maneira, diz depois no versículo 16, que nós seguimos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que lhe deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus veio e morreu lá na cruz do Calvário, crucificado, em nosso lugar. E o seu corpo castigado, flagelado, cortado, ele verteu o seu precioso sangue. E Paulo em Romanos escreve novamente dizendo que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E Jesus verteu o seu precioso sangue para que pela sua morte
mas muito mais pela sua ressurreição. Amém. Nós Glória. possamos hoje ter vida, Glória, Senhor. vida eterna, vida Aleluia. abundante e a certeza em nossos corações que um dia, quando partirmos, estaremos com Ele lá na glória celestial. Por isso Ele Aleluia. veio. Aleluia, Senhor. Por isso Ele diz aquelas palavras que eu já falei. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém. Glória ao Senhor. E neste espaço, quando nós ouvimos, eu lembro de mim, eu lembro da minha irmã, eu lembro de alguns daqui, quando nós de pequenos começamos a ouvir o Evangelho e reconhecemos que nós precisávamos de um Salvador para nos salvar dos nossos pecados. Não interessa sacrifícios, não importa promessas, nem outras coisas. Importa que Jesus esteja e viva em nós, no nosso Amém. coração. E por isso nós temos que lhe pedir perdão dos nossos pecados. Porque nem de uma das... E quando nós começamos a entender que precisávamos de Cristo nas nossas vidas como Senhor e Salvador, porque nós precisamos de um Salvador. Porque Paulo diz ao seu servo Timóteo, porque há só um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo que fez a ponte. Só Ele. Mais ninguém. A única pessoa que deu a sua vida na cruz do Calvário e verteu o seu precioso sangue foi Jesus. Não foi mais ninguém. Glória ao Senhor. E é Ele, só Ele, unicamente Ele que nos pode salvar. E é por Ele e através dele que nós podemos ter a nossa salvação e certeza de que podemos estar com Ele eternamente. Amém. Quando partimos na glória Amém, celestial. Senhor. Glória ao Senhor. Por isso Nicodemo disse: como é que eu vou entrar novamente no ventre de minha mãe? Tornar a nascer? Não, não é isto. É preciso nascer da água e do Espírito. E os símbolos ao batismo. Amém. Batismo. Porque quem crer deve ser batizado. E quando nós somos adultos e compreendemos perfeitamente o ato que vamos fazer porque precisamos de Jesus, o bebê não tem consciência ainda. Ele quer a barriguinha cheia, a fraldinha seca e a caminha à disposição. Essa é a condição do bebê. Não é? É a condição do bebê. Quando ele um dia mais tarde tiver noção real do que é o bem, do que é o mal, o que é a esquerda e o que é a direita, o que hoje anda tudo baralhado, então ele pode fazer uma decisão na sua vida. Eu quero Jesus na minha vida. Nós não podemos obrigar, nem através da pedra do sal, nem de água na cabeça, que ele pertence a seja o que for. Ele depois já pertence aos pais. E às testemunhas também. Por falar em testemunhas, aqui não sei muito como é, mas em África, quando os testemunhas faziam padrinhos, eram pai em segundo grau. Eu tinha ali uma piada, de Angola, Nara, bons tempos, outros tempos, e quando ela recorre, tem que vir ter com o pai que está cá. O pai dela. Acho que é um privilégio, é um grande privilégio. E é por isso que esta parte, os bebés, são uma bênção dos Deus para os pais. Sabes, Abraão, a Bíblia diz que a herança dos pais são os filhos. E é uma grande responsabilidade
que vocês têm agora em cima de vocês é o vosso filho. Ele deve ser a vossa prioridade em primeiro lugar. Por que nascer de novo? A Bíblia fala num novo nascimento. Nós lemos aqui: quem não nascer da água e do Espírito não entrará no reino dos céus. Já nascemos nós de água e do Espírito. Compreendemos nós que somos pecadores, que a nossa vida muitas das vezes não é aquilo que nós gostaríamos. Os nossos exemplos, por vezes, não são aqueles que, infelizmente, nós gostaríamos que fosse. As nossas palavras, os nossos atos. E por vezes nos arrependemos. Mas muitas das vezes arrependemos. Mas voltamos a fazer o mesmo. E outra vez, e outra vez. E não temos onde nem a quem recorrer. Mas Jesus, que deu a sua vida por cada um de nós, morrendo lá na cruz do Calvário, Ele pode fazê-lo. Ele quer fazê-lo. Ele quer nos dar um novo nascimento. Ele quer transformar as nossas vidas. Ele quer transformar os nossos corações. Ele quer transformar com que o nosso futuro, dá-nos um futuro novo. E aquilo que é estranho, é escuro, é uma incógnita, Ele quer dar-nos uma certeza. E a certeza é termos com Ele lá na glória celestial. Não importa o que nós fizemos ontem. Porque se nós olhássemos para o nosso passado, nenhum de nós merecia o perdão de Deus, nem a salvação. Mas porque Ele nos amou de tal maneira, Ele cravou lá na cruz do Calvário todos os nossos pecados, e vertendo o seu precioso sangue e ressuscitando, Ele salvou-nos e salva-nos e quer salvar-nos de todos os nossos pecados. O que é que nós temos que fazer? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Isto disse o carcereiro quando viu os prisioneiros todos a fugir e ele ia cortar a garganta. Mas Paulo disse: não faças mal a ti mesmo. Nós estamos todos cá. Então o que é que eu devo fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo. Não importa qual é a tua religião. Porque nós não estamos aqui para anunciar uma religião. De maneira nenhuma. Não. A religião não salva. Quem salva é Jesus. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Tu e a tua casa. Quando? Hoje. Amanhã pode ser tarde. Muito tarde. É hoje. Hoje é o dia aceitável. E a Bíblia nos diz: eis que estou à porta e bato. Isto diz o Senhor dizendo: está escrito. Eis que estou à porta e bato. À porta do coração. Se ouvires a minha voz, e abrires a porta do teu coração, eu entrarei e ficarei contigo e farei em ti. Hoje é o dia aceitável. Amanhã pode ser tarde. Muito tarde. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Esta mensagem para já não é para o Isaac, porque ele não está com atenção a que estou a dizer, mas é para cada um daqueles que ainda não tomaram esta decisão para com Jesus. Hoje é o dia aceitável. Se alguém, depois no final, quiser mais alguma explicação, ou eu, ou qualquer um de nós está disposto a falar convosco a este respeito. De momento, que Deus vos abençoe. Eu, pessoalmente, em nome de todos os presentes, que Deus vos abençoe nas vossas vidas. E que todos nós possamos, no futuro próximo, estarmos juntos novamente, mãos dadas com o coração no mesmo sentido. Jesus é o nosso Salvador.